as armas da Europa virariam sucata se os Estados Unidos apertassem um botão de emergência? Pergunta. A grande dependência da Europa em relação às armas dos Estados Unidos significa que, se os Estados Unidos interromperem sua cooperação militar com a União Europeia e a Inglaterra, eles teriam um sério problema nas mãos. Veja algumas armas que dependem diretamente de pelo menos algum elemento fornecido pelos Estados Unidos. F-35, esses aviões de guerra dependem do sistema de informação logística autônomo dos Estados Unidos para suporte, manutenção e atualização de software. Drones, os veículos aerotripulados fabricados nos Estados Unidos e empregados por potências europeias como o onipresente MK-9 Reaper dependem de comunicação via satélite e suporte de software dos Estados Unidos mísseis Trident. A opção nuclear da Inglaterra consiste principalmente em mísseis balísticos Trident lançados por submarinos fabricados nos Estados Unidos que passam regularmente para manutenção no país. O sistema de mísseis Terra Patriot fabricados em terras norte-americanas também depende do compartilhamento de informações dos Estados Unidos, além dessas outras armas avançadas dos Estados Unidos integradas ao sistema de comunicação em satélite do próprio país, que podem ser afetadas caso os Estados Unidos parem de dar suporte de informações à União Europeia, incluem aeronaves de vigilância e reconhecimento como Boeing P-8 Poseidon, RC-135VW Rivet Joy e Boeing E-7 Widgetel. Avanço da China em tecnologia espacial revolucionária suscita preocupações dos Estados Unidos, diz mídia. A China está avançando em tecnologia espacial potencialmente revolucionária, levantando preocupações dos Estados Unidos de que a lacuna entre Washington e Pequim esteja diminuindo e que isso possa levar a uma mudança no equilíbrio de poder no espaço, adverte um oficial da Força Espacial dos Estados Unidos. Em janeiro de 2025, a China lançou o satélite Xinjiang-25, que testou a tecnologia de reabastecimento em órbita. Este avanço prolonga a vida útil dos satélites, o que pode ter um impacto significativo nas operações espaciais, escreve do Sul China Morning Post. O sargento-maior-chefe Ron Lesch, vice-chefe de operações espaciais para a inteligência dos Estados Unidos, notou que este evento é de importância histórica, uma vez que a China demonstrou publicamente pela primeira vez suas capacidades nesta área durante seu discurso no Centro de Pesquisa Chatham House, baseado em Londres. Lesch disse: é bastante claro que eles, os chineses, têm uma preocupação significativa em ter capacidade de até 36 mil quilômetros acima da Terra e estão buscando ativamente capacidades para testar isso. Sabe-se que os Estados Unidos também desenvolvem tecnologias semelhantes. Em 2019, a Northrop Grumman lançou um projeto que permitiu prolongar a vida útil dos satélites. A NASA também tinha um projeto parecido, mas ele foi fechado devido a vários problemas. Subsidiário da Lockheed Martin desenvolve drone que alterna entre voo de avião e helicóptero. O Sikorsky da Lockheed Martin anunciou na última segunda-feira, 10 de 3 de 2025, sua mais nova capacidade para um sistema de veículos aéreos não tripulados de asa soprada, um rotor que pode alternar entre voo de helicóptero e avião. A subsidiária da Lockheed Martin, Sikorsky, desenvolveu um drone de hélice duplo movido a bateria pesando 115 libras, que pode ser dimensionado para versões maiores com propulsão híbrida elétrica. Projetado para decolagem e pouso vertical, o drone promete voar mais rápido e mais longe que helicópteros tradicionais. De acordo com o Defense News, em janeiro deste ano, a Sikorsky completou com sucesso mais de 40 decolagens, pousos e 30 transições entre modos de helicópteros e avião para aeronave, que possui uma envergadura de 3,14 metros e atingiu a velocidade máxima de cruzeiro de 159,27 km/h. O que é a asa soprada por rotor? Pergunta. É a aeronave autônoma de última geração da Sikorsky, que pode decolar e pousar como helicóptero e voar como avião. A tecnologia de asa soprada por rotor demonstrou controle e manuseio necessários para transições suaves entre voo pairado e voo de cruzeiro de alta velocidade. Novas leis de controle foram desenvolvidas para essas manobras, permitindo
Operações em convéses de navios inclinados e solo despreparados, auxiliando em busca e resgate. Combates a incêndio, resposta humanitária, vigilância de oleodutos. Versões maiores do drone poderão executar inteligência, vigilância e reconhecimento de longo alcance, além de operações conjuntas, tripuladas e não tripuladas. A Sikorsky deve incorporar ainda seu sistema de autonomia de voo Matrix em todas as variantes do drone, enquanto desenvolve um demonstrador de asa inclinada híbrida elétrica chamado Rex, capaz de transportar passageiros ou carga de voo de longa distância, com demonstração de capacidade de pairar prevista para 2027. Os avanços tecnológicos da Sikorsky ocorrem após o cancelamento do programa Aeronave de Reconhecimento de Ataque do Futuro, FARA, do Exército dos Estados Unidos, no qual a empresa competia com a aeronave Raiden X, e apesar de ter perdido uma competição anterior para a Bell com a aeronave Defiant, a empresa continuou promovendo sua tecnologia de helicóptero coaxial X2 para outros clientes como a Itália e a OTAN. Esforço dos Estados Unidos para conter a fabricação madura de chips da China pode dar resultado? Pergunta. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos vai realizar uma audiência nesta terça-feira sobre semicondutores mais antigos feitos na China que podem estar sujeitos a mais tarifas dos Estados Unidos sobre chips da China que alimentam bens do dia a dia, de automóveis a máquinas de lavar e equipamentos de telecomunicações, de acordo com a Reuters. Os Estados Unidos estão intensificando os esforços para conter a indústria de semicondutores da China, mas a eficácia dessas medidas é questionável. Apesar das barreiras, o avanço da tecnologia de chips da China continua impulsionado pelas vantagens de fabricação de ponta do país. As exportações de circuitos integrados da China estão aumentando, indicando que os esforços de Washington não frustraram o crescimento da indústria semicondutora chinesa. A China possui o ecossistema industrial mais abrangente do mundo, capaz de fornecer uma ampla gama de produtos industriais com alta eficiência e baixo custo, essencial para o desenvolvimento de materiais e componentes necessários para manter a produção. As medidas rigorosas dos Estados Unidos contra o setor de semicondutores chineses catalisaram inadvertidamente a evolução das capacidades de fabricação de chips da China. De acordo com o Global Times, nos últimos anos, a China fez avanços significativos na cadeia de suprimentos de semicondutores, embora ainda possa ficar atrás da vanguarda global em certos aspectos. A evolução da indústria de semicondutores da China beneficia o cenário de fabricação global e os avanços da tecnologia de fabricação de chips e as reduções dos custos devem beneficiar industriais posteriores como veículos, produtos verdes e eletrônicos. Empresas norte-americanas com base na produção na China também se beneficiam desses avanços. A dependência da Coreia do Sul da China para minerais essenciais necessários para semicondutores e outros produtos aumentou, destacando a importância da China na cadeia de suprimentos global. Mas apesar dos benefícios, os Estados Unidos não devem cessar ou enfraquecer sua repressão à indústria de chips da China. O governo de Donald Trump planeja endurecer as restrições de semicondutores da China, continuando os esforços do governo de Joe Biden para limitar a proeza tecnológica chinesa. Entretanto, Pequim argumenta que essa supressão prejudicará os próprios Estados Unidos e outros países. Um relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostrou que os chips fabricados na China respondem por apenas 1,3% do mercado dos Estados Unidos. As exportações de chips da China para os Estados Unidos são muito menores do que suas importações de chips dos Estados Unidos. Os dados sugerem que a colaboração pode ser um caminho mais significativo para o futuro do setor de semicondutores. Marinha do Brasil armada com supercanhão italiano na fragata Tamandaré. Imagem revela que superarma de alta precisão já está sendo integrada ao primeiro navio. A Marinha do Brasil está dando um salto tecnológico com a integração do canhão naval Otto Melara Leonardo 7662 Super Rapid na primeira fragata da classe Tamandaré, revelado pelo canal Chip Spotting Itajaí. Segundo o colunista Roberto Caiafa,
da indodefesa, a superestrutura do navio, incluindo o mastro, está recebendo suas antenas e sensores, enquanto o canhão de proa furtivo multifuncional já foi montado. Com alta cadência de tiro, precisão avançada e capacidade de disparar munições inteligentes, a fragata promete revolucionar a defesa naval brasileira. O canhão 7662 Super Rapid é uma peça-chave no projeto capaz de desempenhar funções de defesa aérea, anti-superfície e antimíssil. Ele também é eficaz no ataque a alvos terrestres. Esta arma proporciona ao operador um desempenho multifuncional exclusivo, destaca Caiafa. Com uma cadência de tiro que varia de um único disparo a 120 tiros por minuto, o canhão é ideal para cenário de guerra assimétrica, onde o engajamento simultâneo de múltiplos alvos é crítico. A precisão do 7662 Super Rapid é outro diferencial. Com desvio padrão inferior a 0,3 mRad e tempo de resposta de menos de 3 segundos, ele garante excelência em combate. Além disso, o canhão pode disparar munições inteligentes, como as do tipo Vulcan, com alcance superior a 40 km. É o único canhão naval de calibre médio no mundo capaz de fogo sustentado, ressalta a Infodefesa. Com apenas 7,9 toneladas, o canhão é compacto e leve, permitindo sua instalação em navios de diversos portes. Ele já vem integrado a sistemas de lançamento de combate, sistemas de controle de tiro, sistemas eletroópticos, seguindo padrões digitais e analógicos da arquitetura aberta. Essa integração garante uma operação eficiente e rápida, explica Caiafa. A fragata classe Tamandaré foi projetada para operar em cenários complexos, com destaque para sua capacidade de defesa antimísseis. O canhão 7662 Super Rapid é especialmente eficaz nessa função, aumentando a proteção da embarcação contra ameaças modernas. A versatilidade da fragata a torna uma das mais avançadas da região, afirma o colunista. A Marinha do Brasil encomendou 4 fragatas da classe Tamandaré, uma opção para mais 2 em um investimento avaliado em 30 milhões de euros apenas nos canhões. Esse projeto representa um marco na modernização da frota naval brasileira, colocando o Brasil em um novo patamar de defesa marítima. Com a integração do canhão 7662 Super Rapid e a instalação de sensores e antenas avançadas, a primeira fragata está próxima de sua conclusão. Enquanto isso, a segunda unidade já está em construção, consolidando o projeto estratégico para a defesa do Brasil. Como diz Caiafa, a Revolução Naval Brasileira está em andamento e o futuro chegou agora. Irã surpreende o mundo com um invencível Fatah, míssil hipersônico ultra rápido e inalcançável para a defesa aérea de Israel e Estados Unidos, viajando a 15 vezes a velocidade do som. Ninguém pode detê-lo, dizem autoridades iranianas. Um pesadelo para Israel e Estados Unidos. O Irã revelou um novo míssil hipersônico Fatah, capaz de viajar a 15 vezes a velocidade do som e mudar de trajeto de forma imprevisível. A arma representa um desafio sem precedentes para os sistemas de defesa aérea, que hoje são praticamente incapazes de interceptar esse tipo de projétil. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Japão correm contra o tempo no desenvolvimento de um sistema de defesa, o Glide Phase Interceptor, projetado para neutralizar mísseis hipersônicos ainda na fase de planeio. Outra solução estudada é o uso de lasers capazes de atingir alvos à velocidade da luz. Conforme reportado pelo canal Hyper Speed ES, o míssil Fatah apresentado ao mundo em 2023 é um dos mais avançados já desenvolvidos pelo Irã. Com uma velocidade de 5,1 km por segundo, ele pode atingir Israel em poucos minutos. Além disso, sua capacidade de manobra durante o voo torna quase impossível de ser interceptado pelos sistemas de defesa convencionais, como o domo de ferro israelense ou os mísseis Patriots americanos. Segundo os líderes militares iranianos, nenhum sistema de defesa atual pode deter este míssil. Segundo autoridades militares iranianas, nenhum sistema de defesa atual é capaz de deter o Fatah. Qualquer nação que não acredite nas capacidades iranianas provará se alguma vez forem obrigados a usá-lo, declararam funcionários do regime em tom de advertência, conforme destacado pelo canal no YouTube Hyper Speed ES. Um especialista mencionado no vídeo explicou que
Ele pode mudar de direção bruscamente, mesmo em velocidades extremas, e permanece propulsando durante todo o voo. O principal diferencial dos mísseis hipersônicos não é apenas sua velocidade extraordinária, mas sua imprevisibilidade. Diferentemente dos mísseis balísticos convencionais que seguem uma trajetória previsível, como a bola lançada, os hipersônicos podem mudar bruscamente na direção mesmo em velocidades extremas. O narrador de Warp Speed ES explica: quando o míssil hipersônico muda repetidamente de direção, o interceptador simplesmente segue voando para um ponto vazio no céu, sem poder corrigir seu rumo a tempo. Outra vantagem estratégica deste míssil é sua capacidade de se ocultar através da curvatura terrestre. Quando o míssil desce do céu, as estações de radar terrestre perdem seu rastro porque literalmente desaparece do campo de visão. Detalhe a reportagem: isso cria brechas no sistema de rastreamento, permitindo que o míssil reapareça mais próximo do alvo, às vezes de direções onde as defesas são mais vulneráveis. Estados Unidos e Japão não estão inertes diante desta ameaça. A empresa Northrop Grumman foi contratada para desenvolver o Glide Phase Interceptor, um sistema de defesa especializado para interceptar mísseis hipersônicos durante sua fase de planagem quando estão na borda do espaço. O design parece promissor, pode alcançar alvos em diferentes alturas e tem tecnologia de segmento espacial para detectar estes mísseis ultra-rápidos, afirma Warp Speed ES. Este sistema poderia ser operacional até o final desta década. Uma solução ainda mais avançada está sendo desenvolvida: sistemas de defesa a laser. Se estes mísseis são rápidos, os lasers são ainda mais velozes, viajam à velocidade da luz, explica a reportagem. A principal vantagem dos lasers é que, em vez de um laser se trava em um míssil, uma vez que um laser se trava em um míssil, não há forma de esquivá-lo nem escapar. Os lasers também oferecem flexibilidade operacional. Os lasers também oferecem flexibilidade operacional. Podem ser calibrados para destruir completamente um alvo ou apenas desabilitá-lo. Além disso, são economicamente vantajosos. Cada disparo custa apenas alguns dólares em combustível em comparação com os caros mísseis interceptadores convencionais. O desenvolvimento do Fatah ocorreu em um momento de extrema tensão no Oriente Médio. Em junho de 2023, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado no Irã enquanto participava da cerimônia de posse do presidente iraniano Massoud Pezeshkian, como reportado pelo G1. O Irã acusou Israel pelo ataque e prometeu retaliação severa. O líder supremo iraniano Ali Khamenei declarou que é dever do Irã vingar o sangue de Haniyeh, porque ele foi martirizado em nosso solo. Este evento evidencia a complexidade do cenário regional, onde o míssil Fatah poderia eventualmente ser empregado. No ranking militar de 2024, Irã e Israel estão relativamente próximos em termos de força geral. O Irã ocupa o 14º lugar mundial, enquanto Israel está na 17ª posição. Embora o Irã possua mais tropas, tanques e veículos blindados, o Warp Speed ES ressalta que no mundo atual ter melhor tecnologia é mais importante que simplesmente ter mais armas.
A Força Aérea Israelense, composta principalmente por F-15 e F-16 americanos modernizados, mantém vantagens qualitativas sobre os aviões iranianos, muitos dos quais são anteriores a 1979. Novos submarinos da classe Virginia Block 4 podem disparar 400 mísseis Tomahawk em um tiro. A frota envelhecida de submarinos de mísseis guiados SSGN da classe Ohio da Marinha dos Estados Unidos está se aproximando da obsolescência, ameaçando uma perda crítica de poder de fogo. Para neutralizar isso, a Marinha está construindo rapidamente submarinos da classe Virginia Block 4. Com o novo Virginia Payload Module, aumentando significativamente a capacidade de mísseis de 12 para 40 Tomahawks por submarino. Com 10 desses submarinos avançados, os comandantes poderiam lançar até 400 mísseis simultaneamente, proporcionando uma poderosa vantagem estratégica em conflitos contra grandes adversários. Capacidades aprimoradas do Tomahawk, incluindo atingir alvos em movimento, fortalecendo ainda mais a dissuasão dos Estados Unidos, fornecendo capacidade de ataque em massa a partir de plataformas submarinas furtivas cruciais para cenários de guerras futuros. A Marinha dos Estados Unidos está acelerando uma atualização massiva de poder de fogo para sua capacidade de ataque submarino. A mudança é uma medida fundamental para compensar a aposentadoria antecipada de seus grandes e fortemente armados submarinos de mísseis guiados SSGN. De acordo com os desenvolvedores da Marinha, a resposta para esta perda esperada de poder de fogo é a adição do módulo de carga útil Virginia para os submarinos de ataque da classe Virginia do Bloco 4. A Marinha dos Estados Unidos opera 4 submarinos da classe Ohio, cada um projetado para transportar até 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Eles são barcos da década de 1980 que transportam grandes quantidades de poder de fogo de ataque submarino convencional. Esses submarinos foram usados com efeito tático impressionante em vários conflitos importantes, como a Guerra do Golfo Pérsico e o conflito de 2011 na Líbia. No entanto, após 40 anos de serviço, esses submarinos SSGN e muitos dos submarinos de mísseis balísticos SSBN da classe Ohio com armas nucleares estão quase obsoletos. Todos os 4 submarinos SSGN, os Florida, os Georgia, os Ohio, os Michigan, estão em serviço há pelo menos 4 décadas, embora tenham sido atualizados e modernizados para estender a vida útil. Eles estão rapidamente se tornando obsoletos e precisarão ser totalmente aposentados. Essa aposentadoria dos SSGNS, programada para 2028, remove uma quantidade enorme de poder de fogo convencional para a Marinha Americana para compensar o déficit de poder de fogo esperado gerado pela aposentadoria dos SSGNS da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha vem há muitos anos projetando submarinos de ataque da classe Virginia Block 4, barcos construídos especificamente para acomodar um aumento significativo no poder de fogo. Os submarinos da classe Virginia Block 1 a 4, que estão em construção há muitos anos, são armados com a capacidade de disparar mísseis, 12 mísseis Tomahawks a partir de tubos de mísseis. Os submarinos da classe Virginia do Bloco 5, no caso de 4 é 5, no entanto, são projetados para uma seção adicional de 80 pés, projetado para adicionar até 28 Tomahawks a mais aos barcos. Com os módulos de carga útil Virginia, os barcos da classe Virginia do Bloco 5 aumentam a capacidade de transporte do Tomahawk de 12 para 40 mísseis por barco. A Marinha dos Estados Unidos adquiriu 10 submarinos da classe Virginia Bloco 5 entre 2019 e 2023. Vários dos quais já estão em construção. A vantagem tática e estratégica associada a Tomahawks adicionais é altamente significativa em relação à atuação de dissuasão e possível prontidão para a guerra de grande potência. Existem várias razões principais para isso. Uma delas é simplesmente a capacidade de colocar fogos em massa no alvo, embora se espere que a guerra futura incorpore a inteligência artificial avançada, sensores e armas de precisão de longo alcance e combate multidomínio rápido. A
Provavelmente ainda haveria necessidade de fogos massivos em um conflito de grande potência. Isso é particularmente verdadeiro no caso do míssil Tomahawk, pois eles são frequentemente os primeiros usados em qualquer grande engajamento militar capaz de viajar até 900 milhas a 550 mph. Os Tomahawks podem causar destruição massiva em alvos de locais submarinos a distâncias mais seguras. Em termos de contingências puras ou no reino da teoria, mísseis Tomahawks provavelmente seriam necessários para atingir a China continental, o mar da China meridional e outras áreas do Pacífico simultaneamente. A futura guerra de grandes potências provavelmente exigirá alcance, precisão e massa, algo que uma grande salva de Tomahawks estaria posicionada para realizar. Olhando para uma equação matemática simples, 10 barcos Block 5 Virginia Payload Module com 40 Tomahawks cada poderiam dar aos comandantes a capacidade de disparar até 400 mísseis Tomahawks. Essa capacidade significativa de que várias centenas poderiam ser disparadas de uma só vez, caso isso fosse necessário um combate em larga escala. A capacidade de disparar Tomahawks em massa é particularmente revelante à luz das extensas atualizações que o míssil recebeu nos últimos anos. Os Tomahawks Block 4 viajam com um link de dados bidirecional e pode radiar e mudar de alvo em voo se necessário. Portanto, os Tomahawks avançados também podem executar certos níveis de ISR semelhante ao de drones ou funções de aquisição de alvos. Alguns dos Tomahawks mais atuais, como o Tactical Tomahawk da Marinha Americana, são atualizados com tecnologia de transmissão de rádio suficiente para permitir que as armas ataquem alvos em movimento. A capacidade de atingir alvos em movimento é significativa, pois os Tomahawks têm sido historicamente usados para atingir infraestrutura fixa, como instalações de comando e controle de depósitos de armas ou locais de força. O Tactical Marítimo Tomahawks, no entanto, pode se ajustar em voo para atingir alvos em movimento, como comboios terrestres ou navios no mar. Portanto, a capacidade de disparar fogo de precisão em massa a longas distâncias contra alvos em movimento introduz uma vantagem tática significativa para as forças submarinas, principalmente porque são mais difíceis de detectar do que os navios de superfície. O programa Sentinel ICBM de 140 bilhões dos Estados Unidos pode estar em grandes apuros. O programa Sentinel ICBM da Força Aérea dos Estados Unidos enfrenta grande escrutínio após custos crescentes desencadearem uma violação do Nunn-McCurdy Act. Originalmente orçado em 78 bilhões, o projeto aumentou para 141 bilhões. Problemas em construção e infraestrutura atrasaram a implantação prevista do míssil para além de 2036. O trabalho é interrompido em instalações de testes importantes, forçando a dependência de mísseis. Minuta 3, envelhecidos, legisladores e analistas independentes argumentaram por um reexame do programa, questionando a relação custo-eficácia e a necessidade estratégica. Uma maior supervisão do GAO e do Departamento de Eficiência Governamental pode ser crucial para resolver problemas antes que o Sentinel se torne um desastre orçamentário. Os Estados Unidos têm um problema de armas nucleares estratégicas. Os militares precisam de um novo modelo para substituir o antigo Minuta 3 ICBM, mas essa atualização é muito cara. O novo sistema Sentinel ICBM custará 141 bilhões, em comparação com a estimativa original de 78 bilhões em 2020. O Sentinel é uma das 17 prioridades estabelecidas pelo secretário de Defesa Pat Hegseth. No entanto, devido aos estouros de custos e atraso no cronograma do programa Sentinel, o projeto incorreu em uma violação de uma lei que monitora os principais itens finais problemáticos que foram excessivos e dispersadores. Essa regra, chamada de Lei Nunn-McCurdy,
Quando o programa ultrapassa o orçamento, ele deve ser pausado para determinar o melhor caminho a seguir que impeça os Estados Unidos de alocar dinheiro e recursos indiscriminadamente. O Sentinel ICBM está agora sob revisão e o Congresso foi alertado. O custo do Sentinel aumentou 81% desde as estimativas de 2020. Agora, o programa Sentinel ICBM não pode entrar na fase de desenvolvimento de engenharia e fabricação, a chamada Milestone B. Isso incorrerá em um atraso de vários anos. O Congresso, o DOD e os contratantes de defesa tinham como meta 2036, com a data em que o Sentinel estaria operacional. Outro problema com o Sentinel tem sido a infraestrutura necessária para lançá-lo. Isso vai exigir mais dinheiro e recursos para dar ao ICBM os meios para implantação. Quando você olha para a modernização dessa infraestrutura, são quase 500 instalações em uma área de cerca de 33 mil milhas quadradas, aproximadamente o tamanho do estado da Carolina do Sul. Isso vai ser intranet. Há uma rede subterrânea de comando e controle que conecta tudo isso em 5 estados. Então, quando se olha para isso, é altamente complexo, disse o Tenente-General Michael Luton, do Comando de Ataque Global da Força Aérea, conforme observado pela Air Space Force Magazine. Esta fase de construção se tornou tão problemática que a Força Aérea está parando o trabalho. Anunciou que o programa recebeu ordens para pausar a construção até que o ramo de serviço tenha um melhor controle sobre o custo e cronograma. Agora, o secretário Whitsett deve ordenar o design de um programa de construção melhor e assinar pessoalmente o plano. Isso inclui a construção das instalações para testes, avaliação e treinamento. Os locais abrangidos pela ordem incluem Lang Facility 26 na Vandenberg Space Force Base, Califórnia. Uma instalação de teste e treinamento. O trabalho também foi suspenso em uma antiga instalação de lançamento Peacekeeper na Air Force Base Utah e na Fiscal Security Systems Test Facility em Dugway, Utah, um local de teste militar, escreveu a Air Space Force. A Força Aérea gostaria de colocar em campo 400 mísseis Sentinel que poderiam servir até a década de 2070. Agora deve depender dos antigos Minuteman 3. Mas durante as próximas décadas a estratégia nuclear dos Estados Unidos pode mudar. Pode haver negociações de controle de armas com a China ou a Rússia que alterariam os objetivos do programa. A limitação de símbolos e do próprio ICBM também pode ser ordenada. Em 2014, a Rand Corporation encomendou um estudo que concluiu que o Minuteman 3, apesar de suas limitações, seria melhor para atualizar do que construir o ICBM totalmente diferente. Em 2021, um grupo de legisladores democratas no Capitólio queria uma nova pesquisa independente para examinar o programa. Eles sustentaram que o Minuteman 3 seria a melhor opção. Todo esse programa deixou os céticos da defesa alarmados. De onde virá o dinheiro para jogar num Sentinel? Pergunta. É tarde demais para descartar todo o programa e cancelar o míssil? Pergunta. Uma coisa é certa, os generais da Força Aérea Americana devem ir ao Capitólio e responder a essas perguntas para explicar o caminho a seguir. O mesmo vale para os contratantes de defesa e oficiais do Pentágono. O jogo de espera está se tornando excruciante. A Rand faz um bom trabalho pesquisando esse problema e é uma fonte independente de análise não partidária. Eles poderiam conduzir mais pesquisas para fazer recomendações. Além disso, o uso governamental, a Accountability Office pode querer ser mais vigilante. O Gal fez um excelente trabalho ao anotar o progresso do Sentinel e eles fazem relatórios sobre o ICBM todo ano, mas parece que ninguém está ouvindo seus avisos. O Departamento de Eficiência Governamental também pode querer dar uma olhada se isso for uma prioridade para o secretário de Defesa, Whitsett. Então é hora de ter um novo par de olhos para revisá-lo. As notícias têm sido ruins até agora e o programa ICBM poderia usar um pouco de luz para evitar mais estouro de custos e atraso no cronograma. Caso contrário, este míssil morrerá ao chegar.